Pensa só num jogo. Um jogo bem complexo, sabe? Com milhares de regras que não param de mudar. Complicado, né? Pois é, o nosso sistema jurídico brasileiro às vezes parece exatamente isso aí. Mas e se existisse um manual de instruções para esse jogo todo? A boa notícia é que ele existe, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. A famosa LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa pergunta é exatamente o ponto de partida para a gente entender para que serve a LINDB. Pensa bem, num cenário com um universo de leis, se não tivesse um guia, um manual de como aplicar tudo isso, seria o caos jurídico, né? Uma insegurança, uma imprevisibilidade que simplesmente travaria a sociedade. E é aí que está a grande sacada da LINDB. Ela é uma lei sobre as leis, ou, como disse o jurista Lira Filho, uma norma de sobredireito. Ela não está aí para ditar regras para o nosso dia a dia, não. O papel dela é outro. Ensinar como as outras leis, todas elas, devem nascer, viver e como devem ser aplicadas. É um manual de instruções, só que para os próprios aplicadores do direito. Então, vamos dar uma olhada nos pontos principais que fazem da LINDB essa peça-chave no nosso sistema. A gente vai ver como ela funciona como essa lei sobre leis, como ela cuida do ciclo de vida de uma norma, o que se faz quando a lei não diz nada, como ela protege o jogo já jogado, a segurança jurídica. Vamos falar também das atualizações mais recentes e, no final, entender por que ela é tipo a bússola de todo jurista. Então vamos lá, começando pelo começo. Por que a LINDB é vista como essa super lei do nosso sistema? Olha, a resposta é até que bem simples e direta. É porque as regras dela, as diretrizes que ela dá, valem para todas as outras normas. Todas, sem exceção. Não importa se é direito público, privado, ela organiza a casa toda. A história da LINDB diz muito sobre ela. Lá no começo, em 1916, ela era só um anexo do Código Civil. Aí, em 42, ela ganhou vida própria, virou a LIC. Mas a virada de chave mesmo veio em 2010. Mudar o nome para LINDB não foi só um detalhe burocrático, não. Foi para deixar bem claro, bem explícito, que a importância dela ia muito além do direito civil. Era para todo o direito brasileiro. Toda lei tem um ciclo de vida, né? Ela nasce, tem seu tempo de validade e uma hora pode morrer. E quem é que dita as regras desse ciclo? Pois é a LINDB. Ela que garante que tudo isso aconteça de um jeito claro, organizado e, mais importante, previsível para todo mundo. O artigo 1º da LINDB traz uma coisa chamada vacatio legis. O que é isso? É basicamente um período de adaptação. Um tempo entre a lei ser publicada e ela começar a valer de verdade. Pensa nisso como um respiro, sabe? Um tempo para a sociedade digerir e se preparar para as novas regras. E se a lei não falar nada, o prazo padrão é esse aí, 45 dias. Beleza. Passou a vacatio legis, a lei entrou em vigor. E aí? Aí o conhecimento dela é presumido. É isso que diz o artigo 3º. Aquela desculpa de, mas eu não sabia, simplesmente não funciona. O exemplo do motorista é perfeito. Não dá para escapar da multa falando que não viu que a velocidade da via mudou. A partir do momento em que a lei é publicada oficialmente, ela se torna obrigatória para todo mundo, sem exceção. Tá, mas e como uma lei morre? O artigo 2º explica isso. Basicamente, uma lei só deixa de valer quando uma outra lei, mais nova, diz que ela não vale mais. Isso pode acontecer de duas formas. Tem a derrogação, que é tipo uma poda, sabe? Você tira só uma parte da lei antiga. E tem a abrogação, que é mais radical. A lei nova chega e substitui a antiga por completo. Agora, olha só que situação interessante. Imagina assim, a lei A existia, aí veio a lei B e revogou a A. Depois veio a lei C e revogou a B. A pergunta é, a lei a primeira de todas, volta a valer? A LINDB é bem clara, a resposta é não, a não ser que a nova lei, a C, diga isso com todas as letras. Esse fenômeno se chama repristinação, e a regra existe para evitar que leis velhas, já superadas, simplesmente voltem do nada. Ok, mas e quando a lei é omissa? Quando acontece algo e não tem uma lei específica para aquele caso? O que o juiz faz? O manual de instruções parece que tem uma página em branco. É aí que a LINDB entra de novo, oferecendo as ferramentas para que ninguém fique sem uma resposta da justiça. O artigo 4º cria tipo uma escadinha, uma hierarquia que o juiz deve seguir para preencher essas lacunas. Primeiro, ele tenta a analogia, ou seja, busca soluções em casos parecidos, que já tem lei. Se não der certo, ele vai para os costumes, que são as práticas que todo mundo já aceita na sociedade. E, em último caso, se nada disso resolver, ele se baseia nos princípios gerais do direito, como boa-fé e equidade. E aqui vem um ponto muito importante, que está lá no artigo 5º. Ele lembra a gente que interpretar a lei não é um trabalho de robô,
não é um exercício mecânico. O juiz tem sempre que olhar para os fins sociais daquela norma, pensar no bem comum. No fim das contas, a lei existe para servir a sociedade, e não o contrário, né? Agora vamos falar de um dos pilares de qualquer sociedade que se preze, a segurança jurídica. E a LINDB é a grande guardiã desse princípio. É ela que garante que as regras do jogo não vão mudar depois que a partida já começou, muito menos invalidar o que já aconteceu. O artigo 6º da LINDB é o xerife dessa estabilidade toda. A regra geral é que a lei não pode voltar no tempo para prejudicar situações que já estão resolvidas, já estão consolidadas. E essa regra é absolutamente essencial para a gente ter previsibilidade e confiança nas relações, tanto sociais quanto econômicas. Então, qual é a primeira barreira contra essa retroatividade? É o chamado ato jurídico perfeito. Pensa num contrato que foi assinado e cumprido direitinho, seguindo a lei da época. Vem uma lei nova? Ela não pode invalidar esse contrato. O que foi feito, está feito. A segunda proteção é o direito adquirido. Imagina que alguém cumpriu todos os requisitos para se aposentar com base numa lei. Esse direito já é dela. Uma lei nova não pode chegar e simplesmente apagar isso. Já virou parte do patrimônio da pessoa. E fechando esse trio de proteção da segurança jurídica, a gente tem a coisa julgada. O que é isso? É quando um processo judicial acaba de vez, não cabe mais nenhum recurso. A decisão do juiz vira definitiva, imutável. Nenhuma lei nova pode mexer nisso. É o ponto final do conflito. Beleza, agora vamos dar um pulo no tempo, para 2018. Nesse ano, a LINDB passou por uma das suas atualizações mais importantes. Ela trouxe uma boa dose de pé no chão, de pragmatismo para a aplicação do direito. Principalmente quando a gente fala de administração pública. Vamos ver o que mudou. Essa mudança foi uma verdadeira virada de chave. A partir daí, juízes, gestores públicos, eles não podem mais tomar decisões baseadas só em ideias abstratas, sem parar para pensar nas consequências práticas. O exemplo de uma grande obra pública é ótimo. Não dá para paralisar uma obra com base numa interpretação fria da lei, sem medir o impacto social e econômico gigantesco que essa decisão vai ter. No meio jurídico, o pessoal até apelidou essa mudança. Foi o fim do direito dos sentimentos. O que isso quer dizer? Que não basta mais decidir com base em conceitos vagos, como moralidade, sem mostrar na prática qual vai ser o resultado. As decisões agora precisam ser baseadas em dados, em consequências reais. Isso traz muito mais segurança e racionalidade para a gestão pública. Então, para a gente fechar nosso papo, vamos reforçar essa ideia central. A LINDB é a bússola. É ela que orienta a aplicação do direito no Brasil, que dá um norte seguro nesse oceano de leis que a gente tem. É sério, se a gente não tivesse a LINDB, aplicar o direito seria um caos total. É ela que garante que as leis vão ser aplicadas de um jeito uniforme, previsível, que o passado vai ser respeitado e que o futuro vai ser mais seguro. No fim, ela traz estabilidade para a sociedade inteira. Tudo bem, a LINDB é a bússola que nos guia hoje. Mas o futuro já está batendo na porta com desafios enormes, né? A gente está falando de inteligência artificial, de novas formas de trabalho, de questões ambientais globais. Como tudo isso vai impactar a aplicação do direito? Será que a nossa bússola, a LINDB, está preparada para essas transformações? Bom, essa é a reflexão que fica no ar.